paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas que me acompanham aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui para falar sobre a lição bíblica desse trimestre. Vocês sabem que eu tinha deixado de gravar sobre as lições e agora eu vou voltar aqui a dar aula para vocês. Assim, você que não tem tempo, talvez não tenha ido para a escola dominical, você não vai perder o conteúdo da lição. E a lição desse trimestre, gente, ela vai ter como base o livro de Hebreus, tá certo? Então, o livro de Hebreus é o que nós vamos tomar como base desse trimestre, que são 12 lições. Então, nós vamos ter 12 lições baseadas no livro de Hebreus. Antes de começar o assunto, queria pedir para que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, nos abençoa, porque pretendemos também abençoar a sua vida com o melhor da palavra de Deus. Vou fazer um resumo da lição. Quando eu falo resumo, eu faço um resumo curto, porque resumos muito longos, às vezes você acaba talvez nem assistindo o vídeo todo, e é apenas tirar o essencial da lição. Então é por isso que eu não vou dar a introdução de todos os livros, aliás, de todas as lições que vocês verão no decorrer desse trimestre, mas cada vídeo eu vou estar postando cada sexta-feira. Vou tentar no máximo até sexta-feira postar para vocês o conteúdo da lição, tá certo? Então a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 1, que tem como título a Carta aos Hebreus, a excelência de Cristo. O texto áureo da nossa lição, ela tem como o texto bíblico Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E a verdade prática da lição diz o seguinte: por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo, tá bom? Aqui, o texto bíblico, que é a leitura em classe, ela é feita no livro de Hebreus, no capítulo 1, ao versículo 14. Eu peço que você anote o que você lê na sua Bíblia, como eu falei, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então, nós vamos aos objetivos da lição. Quais são os objetivos? O geral: apresentar as características da carta aos Hebreus e a superioridade de Cristo, é o geral. E os específicos são pontuar a autoria, o destinatário e o propósito da carta aos Hebreus, expor a superioridade de Cristo em relação aos profetas e mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. São os pontos aqui, os pontos da lição, tá bom? Que nós vamos tentar, e os objetivos que nós vamos tentar cobrir, tá certo? Para vocês. Então, na introdução da lição, ela diz o seguinte, olha: nesta lição introdutória do nosso estudo da carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritores da Bíblia, esta carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possui a razão de ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Jesus, a quem o autor mostra ser mais do que os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior do que Arão, Moisés, Josué e até mesmo os céus, é o nosso grande ajudador nessa jornada. Então, a importância, que nós já vemos na introdução, a importância da carta aos Hebreus. Os crentes daquela época estavam vivendo uma certa apatia espiritual, ou seja, eles estavam querendo, inclusive, alguns estavam querendo desistir da caminhada. Eles, enfim, estavam ficando enfraquecidos. E eu trago aqui, abro um parêntese, pessoal: estamos ou não estamos vivendo esse período hoje? Estamos ou não estamos vivendo um período de apatia, um período de desânimo, da fé? E eu creio que esse estudo dessa carta aos Hebreus está tão atual, a mensagem dela, quanto na época em que foi escrita. Então, eu já trago logo para vocês aí essa reflexão. Na minha opinião, a nossa igreja, ela está da mesma maneira hoje do que os crentes em Hebreus. Então vamos lá aqui, olha: a autoria, destinatário e propósito. A autoria, gente, olha, essa autoria da carta aos Hebreus, que é o ponto 1, não se sabe ao certo. Eu mesmo, por muito tempo, eu pensei que a autoria do livro era do apóstolo Paulo, mas não é do apóstolo Paulo. Então, assim,
Alguns defendem que é de Paulo, outros defendem que foi Lucas que escreveu. Outros dizem que Paulo escreveu numa língua e Lucas acabou, digamos assim, traduzindo para outra língua. Mas o que se sabe ao certo é que ninguém sabe, na verdade, ao certo, que ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. E dá a entender que não foi Paulo que escreveu, pela carta, pelo início, pelo estilo, talvez ele fuja um pouco do que Paulo costumava explicar. O que vale entender, gente, aqui é o seguinte: se não se sabe quem é a autoria, isso não tira a veracidade do livro nem sua importância na Bíblia. Então, se está ali, se Deus ele trouxe para nós o livro de Hebreus, é porque realmente ele tem uma valia como todos os outros livros, e a sua mensagem também, ela é atual e ela é importante para todos nós. Então, no ponto 2, o subponto, aliás, o subtópico, né, do ponto 1, ele fala sobre o destinatário. Então, destinatário, essa também, com certeza, foi aos crentes, os hebreus, né, foi aos crentes judeus, foi enviada para eles. Agora, ninguém sabe ao certo em qual data, aliás, em qual local eles estavam, tá bom? A única coisa que eles têm a certeza que eles não estavam na Itália, porque diz assim aqui no comentário, em Hebreus capítulo 13, o versículo 24, diz assim: os da Itália vos saúdam. Então ninguém sabe se ele estava na Itália. E com relação à data da sua escrita, ela pode ter sido datada antes da destruição do templo de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém foi destruído nesse ano, então, consequentemente, a carta aos Hebreus não foi escrita, aliás, foi escrita nesse período antes, né, da destruição do templo de Jerusalém, tá bom? O propósito da carta, para que essa carta? Eu marquei algumas coisas aqui, gente, olha. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não haviam ainda derramado sangue pela sua fé. Ou seja, essa carta aqui, quem escreveu ela para os crentes da época, gente, eles estavam dizendo o seguinte, olha, que eles deveriam suportar, tá bom? Eles deveriam suportar as agruras, as perseguições, porque lembrando a eles que eles não tinham chegado ao ponto ainda de morrerem por sua fé. Isso é o que acontece conosco. Hoje em dia as pessoas estão muito tristes, estão muito cabisbaixas com o que está acontecendo. Mas, infelizmente, gente, vai chegar o dia que nós vamos ter que dar a nossa vida pelo amor ao Evangelho. Então, eles estavam dizendo aqui, não enfraqueçam, se essas perseguições estão acontecendo, não se preocupem, tá bom? Não se preocupem, porque ainda vai chegar o dia, ainda vocês não chegaram o dia de perder a vida por amor ao Evangelho. Então, essa carta, o propósito dessa carta era para ensinar e exortar ao mesmo tempo, né? Então, ela tem esses dois cunhos, como diz aqui, olha, né? Que diz aqui que ele tanto combinava instrução como exortação. Então essa carta ela é muito boa, ela é muito importante. E eu estava até comentando, quando eu estava ensinando esses dias, que nós estamos vivendo exatamente esse período de aposta, ou seja, as pessoas estão apostatando, algumas da fé, outros estão vivendo o evangelho do jeito que quer. Nós estamos vendo que o evangelho hoje é um mercado para muitas pessoas, e isso tem causado assim um esfriamento espiritual nas pessoas sinceras que estão dentro das igrejas. Então você tem que pensar o seguinte, gente: Deus ele é o mesmo, Jesus ele continua o mesmo, tá certo? E você tem que sustentar a sua fé, porque talvez chegará o tempo em que você vai ter que derramar seu sangue por amor ao Evangelho. O ponto 2 da lição é Cristo, a palavra superior dos profetas. Eu não vou me deter aqui na leitura, que nem eu disse a vocês, que o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso. Mas aqui só um resuminho que eu marquei, diz o seguinte, no ponto 1, que é a revelação profética e a antiga aliança, tá certo? Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Pessoal, aqui, se nós observarmos aqui, a revelação profética, ou seja, antigamente Deus se revelava através dos profetas. Ele mandava mensagem para os profetas falavam para o povo. Agora, na segunda aliança, que nós chamamos no tempo da graça, tudo que não é nos revelado é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi que revelou, Jesus Cristo foi que falou. O que ele falou e o que ele viveu é para nós vivermos, é para nós fazermos hoje, gente. Então a diferença é essa. Não que Deus não use os profetas hoje, não que Deus não dê dom de profecia, não que Deus ele não use hoje, ele usa, mas, gente,
a maior profecia já foi dada, que foi seu filho, foi a morte de Jesus, foi a forma que Jesus viveu aqui na terra. A revelação profética e a nova aliança. Então, resumindo aí o ponto 2, é isso aí, né? Essa revelação profética e a nova aliança é que eu já falei, que agora Deus se revela através do seu filho, através da sua palavra. Então, não viva mais assim em procura de profetadas ou essas coisas todas, gente. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra revelada, que foi Jesus Cristo, e nós devemos buscar Ele, tá bom? Buscar entender através dele. Aqui o ponto 3 é Cristo, a revelação final. Então, só para encerrar aquilo que eu falei, diz o seguinte: o objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ele é a revelação final, ou seja, Jesus. Jesus é o ponto final, Jesus é o que chegou, tá certo? Ele é... Sabe quando você está assistindo um filme, gente? Que chega aquele momento tal, da luta contra o bem, o mal e tal. Jesus é aquilo. Ele é o clímax da história da humanidade, tá certo? E nós vamos aí para o finalzinho da lição, que é o último ponto, que é o ponto 3, que fala sobre Cristo superior aos anjos. E o ponto 1 diz, Cristo superior em natureza e essência. Gente, simplesmente, os anjos foram criados, Jesus foi gerado. Por isso que Jesus, ele é superior aos anjos. Jesus, ele foi gerado de Deus, ele tem a mesma essência de Deus. Os anjos não, os anjos foram criados. Para você ter uma noção aí do que eu estou explicando. Por exemplo, se eu tiver algum filho, o meu filho, ele vai ser gerado meu, então ele é meu filho. Ele vai ter algumas características minhas, porque foram herdadas geneticamente. Mas se eu fizer alguma coisa, por exemplo, como eu escrevi meu livro, o meu livro, ele é algo feito por mim. Ele é uma obra das minhas mãos, ou seja, ele não pode ser tido como filho meu. Ele não tem minhas características, ele tem meu trabalho ali. Então é por isso que Jesus, ele é superior aos anjos, superior aos homens, porque ele não foi criado, ele foi gerado do próprio Deus. E o ponto 2 diz Cristo superior em majestade e deidade. Ou seja, não precisa nem dizer mais nada, né, gente? Ele é Deus como Deus o é. Você está entendendo? Ele foi feito a mesma essência de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é superior a qualquer outra coisa. Né? A Bíblia diz que foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará. Então Jesus, vou falar que Jesus é o cara, tá certo? Jesus é a pessoa e a pedra fundamental da formação da humanidade, tá bom, gente? E a conclusão da lição, ela diz: o autor de Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento. Desde os primórdios, a igreja vale-se dos ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente de Alexandria fez amplo uso das exortações encontradas nessa carta e, ao assim fazer, reconheceu o profundo valor espiritual de Hebreus. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos aparecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a voz, não endureçais o vosso coração. Essa foi a lição, gente. Essa será a lição. Infelizmente, eu não tenho como postar vídeos maiores aqui no nosso canal. E eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem deixar aí nos comentários alguma pergunta, alguma dica. Eu vou tentar ser mais sucinto nos próximos vídeos que eu vou postar para vocês da Escola Dominical. Vou tentar pegar apenas o mais enxuto, a ideia de cada ponto aqui tratado. Mas é muito bom. Se você tiver a oportunidade, assista aos vídeos, mas também vá para a igreja, vá para a Escola Dominical, valorize, viu, gente, as aulas, porque a Escola Dominical é o maior curso teológico que existe, tá certo, gente? Então, forte abraço no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.